Mas olha, a nossa curiosidade de hoje é realmente bem curiosa, viu? Vocês já viram alguma gestação, Amanda e Valdelúcio, que durou, assim, mais de 9 meses? Não, entre seres humanos eu nunca tinha ouvido falar. Realmente, quando eu li, né, vi essa curiosidade de hoje, eu fiquei surpreso. A gente sabe que no mundo animal, né, os elefantes costumam ter uma gravidez mais prolongada, pode chegar aí até 2 anos, né? Um mamífero que tem a gravidez mais longa são realmente os elefantes, né, ali seguida dos rinocerontes, se eu não me engano, e também as baleias costumam ter mais de 600 dias de gestação. Mas entre seres humanos, essa história realmente surpreendeu. Surpreendeu, né, Amanda? Surpreendente. Inclusive, gente, você vai ficar passado, porque é uma gravidez com mais de 1 ano, gente. É uma coisa surpreendente. A gente fica se perguntando como é que tá essa gravidez hoje? Como que essa mulher vive? Mas você sabia que... Porque assim, na gestação, né, a gente leva em consideração as semanas, né? Geralmente a gente não fala, tô com 3 meses de grávida. Geralmente a mulher que tá grávida fala, eu tô com 20 semanas, com 15 semanas, 25, né? E geralmente, a grande maioria das gestações acontecem entre 39 semanas. Né? Mas você sabia que o cálculo mesmo, se a gente for levar o pé da letra do momento da concepção, que o bebê que o espermatozoide foi fecundado, né? Até o final, dá mais ou menos aí em torno de 10 meses. E por muitas mulheres que acabam tendo a gestação até as 41 semanas e alguns dias, né? A gente chama até isso, Valdelúcio, que você falou, gravidez de elefante, né? De tanto tempo que a mulher ficou grávida. E que pode ser prejudicial para a criança e para a mulher também, né? Eu mesma eu pari o Davi, né, já com quase 42 semanas, né, eu optei por um parto natural, então eu esperei a hora que ele quis nascer e a gente fez o parto ali mais ou menos, eu pari ele, na verdade, né, até mais ou menos ali, no finalzinho, já no limite onde a mulher pode esperar, que é até 42 semanas, Era isso, né? que eu ia comentar, viu, Su? Eu percebo muito hoje, né, inclusive, assim, algumas amigas que engravidaram recentemente, que têm optado justamente pelo parto natural, têm optado, né, de esperar ali até o finalzinho da gestação, esperam realmente para que começam a sentir a contração, né, as dores que indicam, né, o parto natural, porque a gente sabe que é o mais recomendado para a mulher, inclusive traz mais segurança. Na recuperação, principalmente, tem sido um fator determinante na escolha pelo parto natural, pela volta da rotina, que é mais rápida ali, o parto cesáreo, por ser mais invasivo, ser uma cirurgia, né, não deixe de ser uma cirurgia, requer mais cuidados, principalmente no pós-parto, na recuperação dessa mulher, do resguardo, né, que se chama. E aí, só que eu tenho percebido que ao mesmo tempo em que as mulheres têm optado por esperar, quase, pelo menos assim, uns 4 relatos que eu tive conhecimento recentemente, tiveram realmente que seguir para a cesariana, porque já estava passando ali do limite, né? Um exemplo foi até uma colaboradora amiga nossa aqui do Grupo Meu Norte, que estava esperando, queria muito o parto natural, mas não conseguiu, porque, né, não pode induzir, não tinha um medicamento para induzir, mas tem sido uma escolha cada vez maior das mulheres, né, o que acaba virando aí a chave, porque a cesariana se tornou muito comum, muito popular, por também ser muito segura, e agora tem tido essa virada de chave, é o que eu tenho percebido. Mas Valdelúcio, quando eu estava grávida, né, já vi essa curiosidade aí que durou realmente, que realmente é uma curiosidade muito bacana, que é falando sobre gestação, eu estudei muito sobre parto, né? Então, estava muito segura da via de parto que eu escolhi. E, assim, Deus é muito perfeito. Então, Deus faz com que o corpo da mulher se adapte àquela situação e se adeque àquela situação. Realmente, é mais recomendado pelos médicos. O parto natural, o parto natural vaginal tem, assim, milhões de benefícios para a saúde da mãe e do bebê, né? Mas claro que não dando certo, a cesárea veio para salvar vidas, mas ela deve ser indicada e não escolhida, tá, gente? Vamos conhecer agora, então, essa história, né, bem curiosa, de uma gestação que durou aí 1 ano e 10 dias. Quero ver, Juliana Ferraz conta pra gente, olha só. O programa da tarde vai te contar a história da mulher que ficou grávida por 1 ano e 10 dias. Gravidezes pós-termo ou tardias não são algo incomum se estivermos falando de alguns dias, no máximo 1 semana. Mas ter um bebê atrasado há mais de 100 dias é algo registrado apenas uma vez na história da humanidade.
Levando em consideração que uma gravidez normal dura em média entre 259 dias, 37 semanas, a 287 dias, 41 semanas, ter uma gravidez que dura 375 dias é uma história totalmente diferente. Em 1945, uma mulher chamada Beulah Hunter deu à luz a uma menina saudável em Los Angeles, depois de estar grávida dela por pouco mais de 12 meses. Hunter, aos 25 anos, experimentou o período de gestação mais longo de 1 ano e 10 dias. É surpreendente, porque a gravidez dela correu bem, sem complicações. Ela começou a sentir enjoos matinais no 2º mês de gravidez, quando percebeu que estava grávida. Ela fez tudo de acordo com o livro, indo a exames médicos regulares e os 9 meses inteiros. O útero estava se desenvolvendo em um ritmo normal, prevendo que o bebê nasceria a tempo, pelo menos na hora. Nos meses seguintes, Hunter não sentiu nenhuma mudança em relação à gravidez. Também é estranho porque o coração do bebê não começou a bater até o 7º mês, geralmente apresentando sinais de desenvolvimento lento. Apesar de tudo isso, o bebê dava sinais de que estava bem de saúde. Os médicos apresentaram uma teoria afirmando que Hunter pode ter perdido sua primeira gravidez sem perceber e rapidamente engravidou novamente, justificando o longo período de tempo. No entanto, o médico Daniel Biltz, que fez o parto, apresentou um teste realizado em laboratório datado de 24 de março, que comprovou que o ciclo menstrual da mulher parou em 10 de fevereiro. A pequena Penny Diana, como seus pais a chamavam, nasceu em 21 de fevereiro de 1945, com um peso saudável de 6,9 libras, considerado quase o peso ideal para um recém-nascido. O bebê era muito saudável, apesar da gravidez de 1 ano. Por outro lado, começaram muitas polêmicas que questionavam a veracidade do caso. Se uma gravidez de 12 meses fosse possível, aconteceria com mais frequência. Dr. Blitz confrontou a todos, afirmando que a gravidez durou mais de 12 meses. Como registro histórico, consta o carimbo médico de Beulah Hunter, informando que ela estava grávida há 1 ano e 10 dias. Penny Diana Hunter cresceu como uma criança saudável, sem problemas ou outras complicações devido à gravidez de 12 meses. Quase 100 anos se passaram desde então e os médicos ainda não conseguem entender o que causou uma gravidez tão prolongada. Tá aí, viu só, que curioso, né? Se nem mesmo os médicos conseguem dizer e entender o que houve na gestação dessa mulher, imagine nós, meros mortais Meros aqui, mortais, né? que não entendem muita coisa, né? Tipo E como a isso. Ju contou aí, né, 100 anos já se passaram desde que esse fato foi registrado, né, na história. E aí vale a gente lembrar que antes, né, os partos eram feitos em casa, né, por parteiras. Havia, né, na história realmente a evolução ali do processo, né, do parto, que saiu de casa, foi para os hospitais, hoje já existem clínicas especializadas só nisso. Então a gente vai lembrar também ali a época, como que era, como a situação, né, de que a mulher engravidez. Tudo isso, o contexto histórico também é muito importante e deve ser levado em consideração, porque muitas vezes essa mulher, de repente, pode ter contado o início ali da gravidez erroneamente, enfim, são vários fatos históricos que perduram. O fato é que muitos mistérios e curiosidades giram em torno dessa história e despertam a nossa atenção. E o curioso, Val, é que o próprio médico assinou o laudo, né, afirmando que a gestação dela realmente durou esse tempo todo, mas graças a Deus que não aconteceu nada de grave com o bebê, porque como a própria Amanda disse, inclusive, no início do programa, um bebê por mais tempo na barriga do que ele pode passar, pode sim acarretar problemas para a saúde do bebê, né? Por isso que o máximo que os médicos ainda conseguem deixar um bebê na barriga é ali 41 semanas, com 5, 6 dias, né? Esperando ali a hora dele dar sinal de vida para querer vir para o mundo, porque depois desse prazo já começam a ter problemas aí para a saúde do bebê, né, Amanda? Pois é, gente, realmente é muito curioso. Eu particularmente fiquei assim, meio que assombrada com essa história, né? Mas vai ficar disponível aí no nosso YouTube, no programa da tarde, Meio Norte. Então, para você que ficou aí, gostou muito dessa história e você quer compartilhar com alguém, corre lá no nosso YouTube que já está disponível para todo mundo.
Gente, vamos agora.